Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Auditoria na folha de pagamento do Estado. Corte de Contas sergipana entrega relação com nomes de quase 500 servidores que acumulam 3 ou mais vínculos empregatícios na administração pública. Visita técnica. Tribunal de Contas do Ceará envia representantes para conhecer ferramentas tecnológicas desenvolvidas pelo TCE de Sergipe. Monitoramento do erário. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, o repórter Carlos França conversa com o procurador do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes. Na pauta, a avaliação das ações governamentais para evitar tragédias por causa das mudanças climáticas. Esses são os nossos destaques de hoje. Então fique com a gente. O TCE na TV está só começando. O presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, Ulisses Andrade, entregou ao secretário de Estado da Administração o relatório com os resultados da primeira fase da auditoria realizada na folha de pagamento do governo do Estado. Durante o cruzamento de informações, foi encontrado até servidor com 10 vínculos empregatícios. Veja na reportagem Juliane Balbino e Mica Neto. A auditoria incluiu todos os servidores públicos da esfera municipal e da esfera estadual. Nessa primeira fase, o Tribunal de Contas constatou que 470 servidores possuem 3 ou mais vínculos públicos. Alguns casos chamaram a atenção dos técnicos do TCE. Tem servidores que funcionam, então tem contrato, em 10 unidades diferentes. Então isso, até mesmo que ele desse, digamos assim, 1 ou 2 horas em cada município, seria praticamente impossível pelo deslocamento, às vezes são longe, são municípios, por exemplo, de Aparatuba, com Lagarto, com Porto da Folha. Então isso a gente precisa efetivamente filtrar para que não aconteça isso. Obviamente que nesses 10, evidentemente, pelo menos 6, 7 ou talvez 8 são irregulares. E ele vai ter que cumprir o ritual dele de pedir demissão dos cargos que ele está ocupando ilegalmente. O prefeito deve notificar, o secretário de administração vai notificar ele. E não é só isso, a atividade não se encerra aí, porque se ele recebeu ilegalmente, ele vai ter também que ainda criar um processo administrativo dele na prefeitura ou no estado, apurar e mandar que ele devolva os valores recebidos ilegalmente. Após receber o relatório das mãos do presidente do TCE, o secretário de Estado da Administração explicou que os dados fornecidos vão permitir que o governo do estado analise cada caso de forma individual para que as situações sejam regularizadas. E vamos dar essa resposta de imediato ao Tribunal de Contas para que a gente possa, encontrando algum caso de irregularidade, de acúmulo de função, de cargos, a gente notificar os servidores para que ele faça a opção e analisar se houve dano ao erário. Se houve dano, ele vai ter que responder um processo administrativo para devolução. Caso contrário, encerra o processo e também encerra essa quantidade de vínculos que não é permitido por lei. Nos próximos meses, o Tribunal de Contas continuará acompanhando a situação e fornecerá mensalmente ao governo do estado relatórios com irregularidades que possivelmente não tenham sido sanadas. Depois, o Tribunal de Contas estabelecerá um prazo para que todas as situações sejam resolvidas dentro da legalidade. Se tiver alguma coisa irregular, se tiver recebimento irregular, aí certamente o Tribunal de Contas, através do conselheiro da área, porque aqui nós temos as coordenadorias e cada município tem um coordenador e tem um conselheiro, nós vamos mandar para o conselheiro para que o conselheiro tome as providências, inclusive com abertura de processos administrativos para averiguar a situação. Os resultados da primeira fase da auditoria foram apresentados menos de uma semana depois de ter sido aprovada pelo colegiado do TCE por unanimidade em sessão plenária. A medida atende a um pedido feito pelo governador Belivaldo Chagas e só foi possível graças à tecnologia implantada no TCE. O TCE agora, através da tecnologia, está fazendo esses cruzamentos que seriam impossíveis, de você fazer na mão, procurando. Como é que você vai fazer isso com a folha de pagamento, anotando no caderno? É impossível. Então, no caso desse específico, que é um exemplo que chama a atenção, que é quase hilário, a pessoa tem uma carga horária de 600 horas semanais. Quer dizer, mesmo que não dormisse no começo, não fizesse nada, não dava.
E servidores da Corte de Contas do Ceará estiveram na capital sergipana para conhecer as ferramentas desenvolvidas pelo TCE de Sergipe na área de tecnologia da informação. Confira. Representantes de mais uma Corte de Contas do país visitaram o Tribunal de Contas de Sergipe para conhecer as ferramentas e o trabalho que fazem da Corte de Contas dos sergipanos referência quando o assunto é modernização e tecnologia. Dessa vez, representantes do Tribunal de Contas do Ceará conheceram de perto as ferramentas que dão mais celeridade aos processos e segurança aos dados que pertencem ao Tribunal de Contas de Sergipe. A visita aconteceu na semana passada e as reuniões aconteceram na Diretoria de Modernização e Tecnologia do TCE. A gente veio ver vários sistemas que foram apresentados num evento do Rio de Janeiro que nos trouxe interesse. A gente está com a necessidade, principalmente na área administrativa, de uma nova solução de folha e recursos humanos para atender a questão do E-Social. E a gente viu essa apresentação, viu numa conversa que nosso secretário TI teve com o coordenador de informática aqui do tribunal, o Miguel, que você já tinha uma solução que estava bem avançada nessa área, né, de recursos humanos com relação ao social. Então a gente veio para conhecer, vimos aqui a apresentação desses 2 dias, realmente vocês estão bastante avançados com relação a gente, é uma solução muito boa, tanto na área de tecnologia como nos requisitos necessários para a implantação da social. A gente está investindo fortemente em tecnologia, a gente tem participado de diversos encontros nacionais junto a outros tribunais de contas, ao Tribunal de Contas da União e órgãos de controle externo de um modo geral, e sempre que a gente apresenta nossas opções de trabalho, de auditoria, sempre existe interesse em outros órgãos, como nós também temos, evidentemente, em alguns casos específicos, interesse recíprocos e vamos atrás dessas informações, né? A seguir, a gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, o bate-papo é com o procurador do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes. Fique com a gente. O TCE na TV volta já. E chegou a hora do TCE na TV exibir o balanço dos processos que estiveram na pauta de julgamentos durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe. Na sessão da primeira Câmara foram julgados 24 processos. Na pauta, relatórios de inspeção, recurso de reconsideração e aposentadorias. Já na sessão da segunda Câmara, aconteceu o julgamento de 33 processos, dentre relatórios de inspeção, recurso de reconsideração, reforma por invalidez, contas de recurso de convênio, contratos de obras e serviços, aposentadorias e pensão previdenciária. E no Pleno, o colegiado julgou 12 processos e 36 protocolos. Contas anuais, pedido de reexame e denúncias foram os assuntos tratados. Foram rejeitadas as contas anuais da Prefeitura de Carmópolis referentes ao exercício 2012 e consideradas regulares, com ressalvas, as contas anuais das câmaras de Japaratuba do exercício 2015, General Mainar do exercício 2014 e Santana de São Francisco do exercício 2009. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. E o quadro Entrevista desta semana vai destacar um tema que tem preocupado toda a sociedade: as tragédias ocorridas recentemente no país por causa das mudanças climáticas. Durante o bate-papo com o repórter Carlos França, o procurador do Ministério Público de Contas, Eduardo Hollenberg Cortes, conversou sobre as ações governamentais que devem ser implantadas para prevenir o problema. O Brasil está acompanhando com muita preocupação as tragédias que estão acontecendo por causa das enchentes, da mudança de clima. Tanto aqui no Nordeste, como lá no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, há pouco tempo, nós vimos, inclusive, muitas mortes. O Ministério Público de Contas, aqui do Tribunal de Contas de Sergipe, está preocupado com essa situação. E através do promotor, Dr. Eduardo Hollenberg Cortes,
quer saber do governo do estado e da prefeitura de Aracaju que medidas estão sendo tomadas para evitar que tragédias como essas aconteçam aqui. Nós vamos falar com o doutor Eduardo sobre esse assunto. Doutor Eduardo, muito obrigado por conversar com a gente. É um prazer. É um momento de preocupação, não é? Sem dúvida nenhuma. A sociedade está acompanhando e o Ministério Público de Contas já de algum tempo tem estudado e refletido sobre essas mudanças do padrão climático, né, no nosso país. É algo que já hoje há evidências científicas bastante robustas, né, e há uma mudança não só na temperatura, no aquecimento, que ficou conhecido como aquecimento global, mas uma mudança nos padrões climáticos, o regime de chuvas, que torna esses períodos mais intensos, né? Então, os eventos climáticos extremos passam a causar problemas, seja na cidade, seja no campo, né? E causando impacto, inclusive, em outros aspectos que a gente não imagina inicialmente, né? Como na saúde pública, com o aumento de vetores, por exemplo, com a questão da dengue, e a questão da agricultura, que sofre com a questão do abastecimento de água, e diversos outros aspectos que têm um impacto econômico muito grande e os poderes públicos têm que estar atentos a isso. Nós ouvimos no caso do Rio de Janeiro o próprio prefeito Marcelo Crivella dizer o seguinte: nós não tomamos a providência no momento certo. É isso que o senhor não quer que aconteça por aqui? Isso, é uma ação preventiva do Ministério Público de Contas, porque o que se considerava antes como atípico, hoje é o padrão climático, né, existente. Então, ele já é uma realidade, essas mudanças climáticas, né, embora isso não quer dizer que qualquer chuva, qualquer enchente é uma consequência direta, mas sem dúvida nenhuma já se verifica um aumento do padrão desses eventos, não é? E que os poderes públicos têm que tomar ações preventivas, não é? Isso tanto na área urbana como na área também rural em relação à agricultura. Inclusive também ações educativas, né, doutor Eduardo? Porque às vezes as pessoas, ou por maldade ou por ingenuidade, acabam entupindo bueiro, acabam jogando lixo nos córregos, isso também prejudica. Sim, a questão do envolvimento da própria sociedade é importante, da gestão ambiental como um todo é importante, da gestão dos resíduos, não é? Mas, sobretudo, é preciso uma ação dos poderes públicos, né? Tanto preventiva, no sentido de reduzir e evitar o aprofundamento do aquecimento das mudanças climáticas, não é? Isso, o Brasil tem compromissos internacionais, não é? Que a União, os Estados e municípios também têm que se engajar, não é? Como também em medidas adaptativas, quer dizer, um aquecimento, mudanças climáticas, elas são já inevitáveis, não é? Mas nós temos, então, que adotar medidas que compensem, que adequem, né, a infraestrutura urbana, né, o nosso sistema agrícola a essa nova realidade. No caso de Aracaju, a gente sabe que é uma cidade baixa e que sempre que temos chuvas e a maré enche, a gente sofre as consequências, principalmente na região central. Isso seria uma coisa a se preocupar? É um aspecto a se preocupar. Inclusive a própria Secretaria do Município do Meio Ambiente enfatizou isso para o Ministério Público, né, na sua resposta, de que o fato de Aracaju ser uma cidade costeira, uma cidade que torna ela mais vulnerável, né, tem tomado medidas como a questão da arborização, que também é uma importante medida para o equilíbrio do microclima na cidade, né. Então, toda a ocupação do solo urbano também é uma medida, se você aterra manguezais, se você ocupa áreas de proteção, de preservação permanente, né, próximo a rios, né, tudo isso é um fator que traz mais riscos e mais vulnerabilidades, inclusive para populações que são já socialmente vulneráveis. Doutor Eduardo, eu gostaria muito de agradecer particularmente ao senhor e também ao Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, por essa preocupação, que tem que ser exatamente, não é com a autoridade, mas com a população, com a comunidade, de um modo geral. Isso, o nosso objetivo é estabelecer uma cooperação junto com os poderes públicos para que possamos ter políticas integradas, não é, intersetoriais, que envolvam vários órgãos da administração pública, né, e abordemos essa questão de forma sistêmica, né, de forma preventiva, sobretudo. Muito obrigado, Eduardo. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia. Até o nosso próximo encontro. E eu espero você!